Bom dia, Shalom, Adonai a todos. Que o Deus eterno te guarde, te proteja, te esconda na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo. Que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te protegerem em todos os teus caminhos. Deus segurará nas suas mãos e não deixará que eu e você tropeçarmos em alguma pedra. Que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito te guie por caminhos de luz. Que a luz bendita do Espírito Santo resplandeça sobre o seu rosto, que te dê a paz, que te dê a luz, que te dê entendimento, que você possa, nesse dia chamado hoje, respirar, bendizer, engrandecer, ser grata a Deus por mais um dia, por mais uma rica oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos aqui, vivendo em plena paz, em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus esteja conosco, a nossa entrada e a nossa saída. Que nunca venha faltar o azeite sobre a sua vida, o azeite sobre a sua cozinha, o azeite no seu salário, o azeite na sua saúde, o azeite na sua convivência familiar e as demais ordenanças. Que assim Deus te guarde, te proteja, te abençoe e venha te esconder, irmã, na sombra do Onipotente. Que Deus te leve e te traga em segurança por onde quer que você vá. Que esse dia chamado hoje seja um dia completamente iluminado por Deus. Que Deus te dê a luz, a visão que você precisa ter, aquela visão que você precisa ter para ter discernimento, que você precisa ter para você enlarguecer a tua tenda, para você poder crescer espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas. Nós precisamos, irmão, da luz de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter projetos, nós precisamos ter sonhos, nós precisamos colocar diante de Deus todas as nossas situações e pedir a Adonai que venha estar conosco, nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e resplandecendo a luz do seu rosto sobre as nossas vidas. Então, Isaías 51, versículo 11 diz: estes que foram comprados pelo Senhor passarão por esse caminho, entrarão em Sião com canções de grande alegria, e ali viverão felizes para sempre. Para eles nunca mais haverá dor ou tristeza, porque eles receberão alegria douradora. Olha a promessa de Deus, olha a palavra de Deus, que essa palavra é a boca de Deus falando com o povo dele aqui na terra. A boca de Deus está pronunciando nessa tarde que Ele está dizendo que nós fomos comprados, nós fomos resgatados, nós fomos escolhidos, nós fomos adquiridos como um povo escolhido e santo de Deus. Foram comprados, nós fomos comprados por o sangue de Cristo Jesus, pelo Senhor, pois nós vamos passarão por este caminho e vamos entrar em Sião. Ele está nos prometendo, Ele está nos dizendo que nós vamos obter, que nós vamos adquirir e que nós temos o direito de entrar em Sião. Com o que, irmãos? Com canções de grande alegria. Ali vamos viver felizes para sempre. Para Ele nunca mais haverá dor ou tristeza. Deus está dizendo que não vai haver dor, que não vai haver a tristeza, porque nós vamos receber a alegria douradora. Você que estava triste por algum motivo, você que estava abatido por alguma situação, você que estava triste porque talvez você não estivesse tendo apoio de alguém, talvez você quisesse que alguém te
entendesse e compreendesse que o que você está passando não é porque você quer, não é porque você chamou esse problema, não é porque você está em pecado, não é porque você está em desobediência, não é porque você foi rebelde, né? Tem certas provações que vêm na nossa vida, que as pessoas olham para nós e nos julgam e nos condenam como se elas fossem o próprio Deus, né? Então Deus está te dizendo aqui para você que você vai cantar canções de grande alegria, que você nunca mais vai ter dor ou tristeza, porque eles receberão, porque você vai receber a alegria adoradora. Deus está te dando vitória nessa tarde, porque Deus está tirando você de uma terra destruída. Ele deixará os desertos de Israel cheios de vida, como uma região, a região do Éden. A terra seca e vazia terá flores e árvore como jardim plantado pelo Senhor. E haverá muita felicidade e alegria, hino de gratidão e belas canções você vai dar para Deus. Deus está tirando você da terra seca. Deus está tirando você da sequidão. Deus está tirando você da desilusão. Deus está tirando você dos conflitos. Deus está tirando você das águas amargas de Mara. Deus vai abrir para você esse mar. Deus vai fazer você andar de cabeça erguida. Deus vai realizar os teus sonhos, os teus projetos serão todos resolvidos. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Foi o que ele falou para Abraão. Disse, para mim, existe alguma coisa impossível? Então, para Deus não existe nada impossível. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã e continuará sendo Deus. A palavra do Senhor é fonte. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é construtiva. Tudo se constrói na nossa vida quando nós começamos a determinar, a ordenar sobre a ordenança dessa palavra de Deus. Porque a vida e a morte está sobre as nossas palavras, sobre o poder que é na nossa palavra. Nós construamos, nós destruamos, nós fazemos. As palavras, muitas vezes que saem da nossa boca, ela traz muito fracasso quando nós começamos a analisar que a nossa causa, que o nosso problema não tem solução. Quando nós mesmos começamos a olhar para as dificuldades que estão em nossa volta e a gente começa a dizer, não, eu não acredito. Irmãos, a palavra de Deus é forte. A palavra do Senhor, a voz de Deus é como a voz de muitos trovões. Uma certa vez, eu me lembrei disso agora. Eu venci uma guerra, tanto espiritual como física, lendo o Salmo 46, né? Eu morava numa certa região e ali teve um atrito entre meu filho e umas pessoas. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a cercar a casa onde eu morava, armados, e começou a dizer que pelo menos um daquela casa eles iam pegar. Então, nesse momento, eu quero dizer para você que eu pedi ajuda para a irmã de cá, irmã de lá, as irmãs que eu conhecia, né? Mas elas disseram que não ia, que tinham medo. Você tá doida, irmã? Você acha que eu vou? Vou nada, irmã. Não, vou morar aqui mesmo. Então, eu decidi. Eu sou uma mulher, sou uma nordestina, meio arretada. Eu não tenho medo, irmãos. Se eu tiver certeza que a mão do Eterno está comigo, eu não vou temer. E ali naquela casa, sentindo aquele ar sombrio, sentindo aquele ar gelado, que é aquela coisa espiritual,
Porque quando você está num ambiente que ele está sombrio, você começa a sentir arrepio, você começa a sentir o corpo frio, você começa a sentir aquela coisa maligna que está ali tentando lhe destruir. Ai, Deus, Basnai. Demenéfias. E eu disse para os meus filhos, sai todo mundo. Eu vou ficar aqui sozinha. Seja o que Deus quiser. E ali, irmãos, eu me posicionei. Abri a Bíblia no Salmo 46 e saí para a porta da rua. Quando eu saí, irmão, para a porta da rua, tinha um portão grande que eu puxei o portão, que eu fiquei em pé. Ali, na entrada da casa, com a palavra de Deus na mão, a minha arma de 660 balas, eu abri e comecei ali, disse, o Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio, aleluia. E a pessoa que tinha feito a tal ameaça estava lá na esquina, na casa do meu vizinho, com a arma na cintura. E ali eu me posicionei, comecei a orar o Salmo 46 em voz alta, e determinando e declarando, minha casa pertence ao Senhor, esta rua, esse território pertence ao Senhor, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, os meus inimigos não se aproximarão, mas eles vão bater de retirada. Senhor, prepara o caminhão, prepara para fazer a mudança dessas medianitas, aleluia, oh, de Névia. E você sabe o que é que aconteceu? Quando eu comecei a ler esse Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, Ele é aquela ajuda na qual posso confiar no dia da angústia. Vou repetir. Será que você entendeu a dimensão do poder que há quando você começa a ler, quando você começa a determinar no mundo espiritual quem é que vence, quem está por cima, quem é o vencedor? Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Ela é aquela ajuda na qual você pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Fique tranquilo, mesmo se houver grande enchente, terremoto, a ponto de sacudir os montes com sua fúria. Há um rio cujas correntes que corre mansamente pela cidade de Deus. Um rio que enche de alegria quem vive lá. O santo lugar onde vive o Altíssimo. Para acrescentar, Deus ainda, e no último versículo Deus diz, o Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a minha proteção. Irmãos, eu li esse salmo aqui. Viu? Li o Salmo 91 e eu profetizei que aquela investida, que aquela emboscada, que aquela tempestade, que aquela fúria, que as ameaças que estava surgindo contra a minha família, contra a minha casa, estava sendo derrotada naquela hora, que eles seriam como tição apagado, que eles não resistiriam ao nome, o poder que é no nome de Jesus, que eles era quem ia ter que se mudar daquela cidade, daquela quadra. Eu morava numa quadra e eles moravam na quadra seguinte. Irmãos, Deus é grande, Deus é soberano e Deus é poderoso. E em seguida, o que aconteceu? Colocaram as suas mudanças dentro de um caminhão e mudaram para longe, longe, longe de onde nós morávamos. Porque, irmãos, eu conheço a minha pessoa e eu conheço o Deus que eu sirvo e eu conheço cada filho que eu tenho. Eu tenho 4 filhos, 9 netos e um bisneto. Eu conheço cada um deles. E eu sei quando um filho está falando a verdade e eu sei quando eles estão falando mentira. Então, quando eu me posicionei e comecei a dizer para Deus o que tinha acontecido e o que eles estavam pretendendo fazer, Deus entrou com provisão e Deus chegou com socorro e Deus cessou aquela bagunça, Deus cessou aquelas ameaças, Deus cessou aquela guerra e todos nós podemos voltar a viver naquele lugar tranquilo. Irmãos, não existe guerra que não seja vencida quando nós nos posicionamos para buscar o Deus poderoso, o Deus verdadeiro. Você tem que conhecer a sua fé, você tem que conhecer as suas capacidades, você tem que saber que o Deus a qual você um dia levantou a mão para aceitar Ele, você fez um juramento de servir a Deus, então você tem que honrar esse Deus até o fim da sua morte. Quando você pede ajuda a alguém, que as pessoas se negam a te ajudar, não fique triste.
Não fique desanimada. Não fique achando que o mundo acabou para você. Se posicione você. Comece a declarar a vitória dentro da sua casa. Comece a declarar a vitória da sua casa, na sua família. Comece a declarar que você e sua casa servem ao Senhor. E que nenhum fio de cabelo será tocado sem permissão de Deus. Irmão, temos que saber ir. Temos que saber falar. Temos que saber chegar e dizer. Se você sabe que você é uma mulher valente, por que você vai precisar da ajuda de A, de B e de C? Se posicione você. Quantas vezes eu me posicionei? Sem ter irmãs, missionária, presbítera, apóstola, bispo para me ajudar. Nunca, irmã. Todas estavam ocupadas na hora que eu mais precisava. E eu me posicionava e eu dizia, eu vou buscar, eu vou conseguir, eu vou ter vitória. O inimigo não vai vencer, o inimigo não vai ter esse prazer, o inimigo não vai ter esse desejo de destruir a minha casa. Então nós temos que nos posicionar e da cabeça à planta dos pés vestir as armaduras de Cristo, a Efésios 6:10, e você se posicione, porque ele diz assim, ele acaba com as guerras em todo o mundo, quebrando o arco, despedaçando a lança e queimando os carros no fogo. Fique quieto, saiba de uma vez por todas que eu sou Deus de todas as nações da terra, hão de honrar o meu nome. Então por que nós vamos temer a um mortal, a um incircunciso, a um medianita, a um filho de Moabe, a um filho de Acabe? Por que nós vamos temer aqueles que vêm, irmão, para querer nos envergonhar, deixar com o nosso atoleiro, com a cara na lama, com a cara no pó, sendo humilhada, pisoteada? Não, irmã. É nós que temos que pisotear nesses medianitas. Somos nós que temos que pisotear esses demônios, surrasteiros, manipuladores, que tem mania de manipular, de mandar recadinho, de mandar ameaça, de mandar papelzinho, de mandar mensagem telefone, de se posicionar nas esquinas, de se posicionar em cima dos tetos para investigar a sua vida, para controlar seus passos, para fazer emboscada, para te pegar nas próximas esquinas. Irmã, se posicione para Deus cegar esses inimigos dos teus filhos, para cegar esses inimigos das tuas filhas, para tirar sua filha desse beco, dessa imundícia, dessa sujeira a qual se encontram, meus irmãos. Temos que ter fé em Deus, temos que acreditar na palavra de Deus. Eu quero que Deus te abençoe nessa tarde e quero ler aqui, você sabe de uma coisa, uma palavra que Deus deixou aqui para Moisés, falar para Arão, para que Arão lesse, abençoando os filhos de Israel. E eu vou orar para você. Está escrito em Número capítulo 6, versículo 22, diz assim, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e a seus filhos que eles devem abençoar os filhos de Israel da seguinte maneira. Eu vou lhe abençoar nessa tarde, amém? Que o Senhor os abençoe e proteja. Que o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto de vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Repetindo, que o Senhor os abençoe e proteja. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor olhe para nós com amor e nos dê a paz. Que Cristo Jesus te dê a paz. Que Cristo Jesus te dê a paz. Que Ele te abençoe, a tua entrada e a tua saída. Que Ele cele você com o Espírito Santo. Que Ele brinde você com o poder que vem do alto. Que Ele te cerque em volta. Que Ele guarde você a entrada e a saída, desde agora e para sempre. Que Ele faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Irmãs, tenha uma ótima tarde, cheia de poder, de autoridade. E que você possa se posicionar. Porque quando nós nos posicionamos, irmãos, Gideão achou que ele não venceria os medianitas. E Deus não queria que fosse 20 e tantos mil. Deus queria apenas 300. Amém? Deus está com todos nós. Basta nos posicionar para Ele fazer o impossível acontecer.
Um beijo e uma boa tarde em Cristo Jesus.